Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra do Santo Evangelho nos purifique dos nossos pecados. Amém. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence, ao Senhor pertence a terra. Canta novamente esse refrão. Ao Senhor pertence a terra. Somente a Ele pertence tudo. E o que ela encerra, ao Senhor pertence, ao Senhor pertence a terra. Meu irmão e minha irmã, até chegar a esse evangelho, eu quero fazer um retrospecto, até chegar a essa leitura, de algumas coisas que são importantes, que eu quero destacar. Aqui no Evangelho de São Lucas, nós lembramos lá que Jesus, ao perceber que estava na hora de iniciar a sua missão, ele vai ao Rio Jordão, é batizado por João no Rio Jordão. Ali ele escuta a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso, dizendo que a força do alto, que o Espírito Santo está agindo nele, é o Filho amado de Deus. Depois, em seguida, levado pelo Espírito Santo, ele vai ao deserto para preparar-se para a sua grande missão de trazer o reino de Deus àquele povo. E aí nós sabemos que naquele deserto ali, Satanás aparece e tenta o próprio Cristo, Filho de Deus. E tenta por quê? Porque Jesus estava ali iniciando a sua missão de salvar a humanidade. E o próprio Satanás sabia que os seus dias estavam contados, que ele seria um perdedor, que a sua obra
de ganhar a humanidade, os homens, estaria perdido. Então ele vai tentar o próprio Filho de Deus e não consegue. Em seguida, Jesus vai a Nazaré, a sua cidade onde ele morava com seus pais, José e Maria, lugar onde ele viveu, cresceu. E ele vai na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías e ele lê a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova, sarar os corações contritos, anunciar os cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Aqui na profecia de Isaías, que Jesus, ao terminar de ler, ele diz: aqui se cumpriu a profecia. Essa é a missão de Jesus: expulsar todas as forças do mal, vencer o mal em nós, na vida da humanidade, trazer a redenção aos cativos, anunciar a salvação, trazer aos corações perdidos a contrição, o arrependimento, e publicar o ano da graça do Senhor. E tudo isso ele, ao anunciar o reino, que ele começaria a partir dali. Naquele momento que ele diz que a profecia se cumpriu, alguns no meio dizem: esse não é o filho de José, o carpinteiro? Ele dizer que se cumpriu nele a profecia. E aí Jesus, escutando tudo isso, diz: o profeta não é bem aceito na sua pátria. E aí muitos se irritaram, levaram Jesus para fora da cidade para matá-lo, levaram a um alto monte, o monte do precipício, e quiseram jogar Jesus para matá-lo. Jesus passa no meio deles e sai. Não conseguiram matar Jesus. Satanás tentou, o inimigo de Deus tentou lá no deserto. O povo escolhido que estava na sinagoga, escutando a palavra de Deus, o Cristo revelou ali, que ali se cumpria a profecia de Isaías. O povo tenta matar Jesus, mas nós sabemos que não conseguiram. Daí ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. O contexto do evangelho de hoje. Ele vai para Cafarnaum e começa a fazer aquilo que ele disse que se cumpriu ao ler Isaías. Começou a curar, começou a expulsar demônios, começou a realizar curas, milagres. E aí um dia ele entra na sinagoga em Cafarnaum. E ao começar a anunciar ali na sinagoga, um possuído do demônio grita. O demônio falando, possuído um homem, um escolhido de Deus, que era aquele homem também, mas o demônio de alguma forma entrou na vida daquele homem. E disse: o que queres de nós, filho de Deus? Viesse aqui para nos perder? Nós sabemos quem sois. É o Santo de Deus. E aí Jesus diz: cala-te, sai desse homem. E o demônio saiu daquele homem. Veja o poder de Deus. Venceu Satanás, venceu aqueles povo escolhido de Deus, que o quiseram matar, e venceu o poder do inimigo no homem. É isso que o Senhor vem fazer. É isso que diz na profecia de Isaías. Ele veio para tirar o mal de nós. Ele veio para nos redimir do mal. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E tirar o pecado do mundo é tirar dentro de nós, que está enraizado em nós. E ele mostra todo o seu poder. E chegamos ao evangelho de hoje. Aqui, Lucas, o evangelista, ele mostra, como eu disse, todo o poder de Jesus. Que ele veio para vencer o mal. Venceu o demônio, venceu todo o poder do mal no homem. Como ele sabia que sua missão culminaria na sua morte, Jesus sabia, não sabia ainda como seria totalmente, estava no início da missão, Deus ia revelando ali a ele. Mas ele sabia que já no início da sua missão, já quiseram matá-lo. Ele sabia que o seu fim seria a morte, e ele precisava passar pela morte para nos redimir, para nos salvar. Então ele começa ali, já no início, às margens do mar da Galileia, começa a fundamentar o seu reino,
além do seu reino estar sendo pregado por ele, está fazendo as curas, expulsando demônios, ele começa a fundamentar no homem o seu reino. E aí ele começa a fundamentar passando pelo início da igreja. Ele começa ali, às margens do mar da Galileia, a fundamentar o reino de Deus, começando a fundar a sua igreja. Ainda não era o fundamento ali, mas começou. E ele, sabendo que a sua vida pública iria chegar ao fim, ele iria subir aos céus, ele precisava chamar os que ele queria, convidar, chamar aqueles que ele escolheu desde sempre, que foram escolhidos, consagrados, mas que ainda não sabiam, ainda não tinham em si o chamado. E aí Jesus, saindo dali de Cafarnaum, indo ali em outros lugares, nas margens do mar da Galileia, a multidão apertava Jesus de todos os lados, e aí Jesus avistou 2 barcas ali à margem, 2 barcas, e ele subiu justamente na barca de Pedro, de Simão. Não era à toa que Jesus escolheu entre 2 barcas justamente a barca de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da margem. Aqui Jesus já começa a antecipar quem ele colocaria à frente da igreja. Como eu disse, ele estava fundamentando o reino, e ele precisava fundamentar nas pessoas que ele escolheu. E já de início, Jesus escolhe Pedro, sobe na barca dele. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Aqui também nos mostra qual a missão da igreja e qual é o centro e deve ser o centro da igreja. Jesus sobe na barca de Pedro, mas quem é que anuncia? Ele. A missão da igreja é anunciar o Cristo, anunciar a verdade. A barca é de Pedro, mas quem está no centro é Cristo. Quem está no centro é Cristo. Jesus lá na frente vai chamar Pedro e vai dizer: Pedro, toma as chaves do reino, toma as chaves da igreja. Nenhum poder prevalecerá sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja, porque a igreja é a barca de Pedro, mas é pelo poder de Pedro? Não, pelo poder do Cristo. Nunca as forças do mal prevalecerão sobre a igreja, nunca será destruída, porque quem reina, quem é o centro é o Cristo. Na barca vamos todos nós. A igreja que Jesus fundou é a barca de Pedro, mas quem está na frente é o Cristo. Quem nos guia é o Cristo. Quem leva a igreja à frente é o Cristo. A avançar para águas mais profundas é Cristo. O poder que agiu em Pedro, nos apóstolos e age em toda a igreja, nos santos, nos papas e age em nós, é a força do Cristo, que é o Espírito Santo que agiu nele e age também em nós. Já tentaram de todas as formas externas destruir a igreja e nunca conseguiram. Não é verdade? Porque nós estamos aqui. E nunca conseguirão destruir. Nunca conseguirão destruir. E aí eu lembro grandes imperadores que fizeram as maiores perseguições no início da igreja. Nos primeiros séculos da era cristã, tentaram de todas as formas destruir a igreja no ninho. No início. Ali quando Jesus fundou a igreja. Eles acharam que poderiam destruir a igreja no início. E é isso que Satanás vai fazer muitas vezes, tentar nos destruir no início. No ninho, como um ninho de aves, né? Os predadores vão no ninho porque é mais fácil pegar os filhotinhos. E era isso que o poder do mal de Satanás, por meio dos grandes imperadores que eram contrários ao cristianismo, tentaram fazer, destruir a igreja no início. E fizeram muitos: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Décio, Valeriano, Diocleciano. Esses foram nomes dos maiores perseguidores da igreja nos primeiros séculos, que fizeram muitos mártires, que levaram a tantos lugares para martirizar os cristãos. Mataram a muitos, crucificaram a muitos,
colocaram as feras. E de tantas outras formas colocaram os cristãos. Mas quanto mais matavam um cristão, martirizavam um cristão, mais o sangue dos mártires era semente para gerar novos cristãos. A igreja nunca foi destruída e nunca será. Depois vieram sistemas de governo, muitos, que tentaram destruir a igreja. Como nós vemos, Hitler foi contra a igreja, Mussolini, Stalin e tantos outros tentaram destruir a igreja, não conseguiram. As formas de governo contra o cristianismo perduram até hoje. Desde aqueles que tentaram destruir, permeiam até hoje tentando destruir. A gente vê o socialismo, o comunismo, todos esses não destruirão. Podem tentar de todas as formas, nunca destruirão, porque o poder de Deus é sempre e sempre será totalmente superior ao poder do mal. Nunca destruirão. E aí, como eu disse, esses sistemas vão entrando em todos os séculos, em toda a história. Nós vemos aqui na Nicarágua o que está acontecendo, mas o que tem acontecido aqui na América Central, que nós vemos, é o que acontece em muitos países, que ainda existem grandes perseguições. Nós temos até na igreja o Ajuda a Igreja que Sofre, que tenta dar conforto aos cristãos perseguidos em vários locais do mundo, na África, em vários países, na China, onde o sistema ali contrário ao cristianismo também, a Coreia do Norte, países do Oriente Médio, muitos países aqui na América Latina, nós vemos esse poder maléfico do mal tentando entrar cada vez mais para destruir o cristianismo. Como eu disse, não destruíram lá no ninho, não destruirão porque está fortalecido, e nunca destruirá porque quem está à frente é o Cristo. Como eu disse, na Nicarágua, nós vemos aqui, é o que está mais evidente hoje em dia, e nós vemos o poder do mal em um sistema ferrenho, contrário ao cristianismo. Já expulsaram lá do país, não sei se vocês viram, mas é triste ver muitas irmãs da congregação fundada por Santa Teresa de Calcutá sendo expulsas do país, enfileiradas sendo expulsas do país, porque o sistema lá não quer cristão, não quer a igreja católica lá, não quer se confrontar com aquele que salva, não quer. Já prenderam o bispo, até hoje ninguém sabe onde está o bispo, ninguém sabe o que fizeram dele. Prenderam padres, fecharam emissoras católicas, todas as emissoras católicas. Imagina aqui, a Canção Nova, nós somos uma emissora católica, temos Aparecida, temos a Evangelizar, temos tantas. É o que está acontecendo lá. Fecharam igrejas, profanaram templos. Lá no livro de Daniel fala que quando observar a profanação dos lugares sagrados, aí percebam que o final está próximo. Claro que nós já vemos isso em vários lugares, mas está intensificando cada vez mais. Está próximo a nós aqui. Temos também uma perseguição moral que nós percebemos em vários países da Europa. Eu cito aqui a França, onde o liberalismo tão grande em suas leis contrárias ao cristianismo, é como que de pouco em pouco, não uma perseguição ainda ferrenha como nos primeiros séculos, mas de sistemas que vão cada vez mais empurrando o cristianismo para as catacumbas, empurrando para o escondimento. Mas nós, ao ouvir a voz do Senhor que diz: avança, não tenhas medo, a todo momento nós precisamos ouvir essa voz do Senhor que diz: não tenhas medo, avança para águas mais profundas. E estejamos preparados, meus irmãos e minhas irmãs, porque isso tudo que nós já vemos de ensaios vai acontecer. O Senhor disse que nos finais dos tempos a perseguição será tão grande que até muitos escolhidos poderão ser perdidos. A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Porém, nós temos um grande perigo também mais. A igreja não será destruída, nós sabemos, mas muitos membros podem se perder. A igreja de Cristo nunca será destruída, mas nós temos um grande perigo que são o quê? Os membros da igreja se perderem. Os membros se perderem. Por isso Jesus chega para aqueles homens às margens do mar da Galileia, para Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João, os 4 primeiros a serem chamados, os 4 pescadores. E Jesus diz: vós não sereis mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens. E aí ele diz na barca de Pedro: Pedro, avança para águas mais profundas, lança as redes lá mais profundo. Pedro disse: nós já tentamos, não conseguimos, não tem peixe. E Jesus disse: avança, Pedro, avança. E aí nós sabemos, teve aquela pesca milagrosa. E aí eles ficaram assustados. E aí Jesus diz: Pedro, não tenhas medo. Primeira vez que Jesus olha para os 4 escolhidos, olha para Pedro, o que seria o chefe, diz para o primeiro Papa: não tenha medo. Não tenha medo. Avança para águas mais profundas. Não retroceda, Pedro. Ao avançar, não retroceda. Não volte atrás. Ao avançar, o barco vai estar em alto mar e não deve voltar. Avança. Lança as redes para pescar. Quando um pescador mesmo que pesca peixe, quando ele pesca um peixe, ele está fazendo o que com o peixe? Tirando a vida do peixe. O lugar do peixe é na água. Ao tirar o peixe, seja com a rede ou seja com o anzol, ele está matando o peixe. Mas Jesus muda aqui. O pescar de Cristo, o pescar aqui não é matar de Cristo, mas pelo contrário, é pescar homens de onde eles estão perdidos, do mar da perdição onde eles estão se perdendo, sendo às vezes levados pelas correntezas contrárias ao cristianismo, contrárias à verdade, sendo levados muitas vezes às correntezas de ideologias contrárias, do mundo que todo momento leva à perdição, de tentações do inimigo. O pescar homens é tirar o peixe da morte para salvar. Para salvar. Nós devemos pescar as almas que estão sob o jugo e o poder do inimigo. Como eu falei, a igreja nunca será destruída, mas nós podemos ser. E o demônio quer nos destruir. Nós somos as presas do demônio. Os filhos, os filhinhos, que nós somos como crianças, que Paulo na primeira leitura vai falar para Coríntios, chamando os da comunidade de Corinto, que já tinha vários tempos de ser fundada, ele chama: vocês estão sendo crianças, porque não estão vivendo mais pelo Espírito, mas estão vivendo pela carne. Nós também, quantas vezes nós estamos em Cristo, mas somos levados facilmente pelas coisas do mundo, pelas obras da carne, pelas tentações do mal, do inimigo. Nós precisamos lutar com todas as forças para tirar aqueles que estão sendo perdidos, levados pela correnteza do mal. Nós precisamos pescar essas pessoas. Somos pescadores de homens. Assim como Cristo chamou Pedro, André, Tiago e João no princípio, depois chamou os outros, chamou a quantos na igreja, tantos papas até hoje, tantos santos, o Senhor chama a mim e a você. A nós, padres, a cada um aqui, há uma vocação, e o Senhor diz para cada um de nós: não tenhas medo. Avança para águas mais profundas, não retroceda ao avançar. Lança as redes para pescar. Talvez seja os teus familiares que você precisa lançar as redes. Talvez seja o teu filho, a tua filha. Talvez seja o teu marido, a tua esposa. Talvez sejam os teus avós, que estão talvez no final da vida, mas que precisam que as redes sejam lançadas. Quem mais? O Senhor, quando nos chama, Ele nos mostra o lugar para pescar. Jesus disse: Pedro, avança e lança as redes no mais profundo. Lança as redes ali, à direita, Pedro.
O Senhor, quando nos chama, nos mostra o campo de missão que nós devemos pescar. Se o Senhor me chamou como sacerdote, Ele já me mostrou o caminho, o lugar onde eu preciso jogar as redes, junto com essa companhia de pesca que é a Canção Nova. Mas cada um foram sendo chamados e colocados em um campo. Olha, é ali que você deve pescar. E o primeiro lugar que nós, como pescadores de homens, devemos pescar é dentro das nossas casas, que tanto está sendo destruída pelo poder do mal, sendo invadida por tanto poder do mal, que às vezes nós mesmos vamos deixando entrar, né? Cada vez mais nós estamos presenciando uma versão da humanidade a Cristo, uma versão da humanidade à igreja. Por quê? Porque a igreja fala de preceitos, fala de leis, e a humanidade não quer viver de leis, quer viver na anarquia. Cada vez mais cresce o mundanismo, cada vez mais o inimigo coloca inúmeros caminhos paralelos para que a humanidade se perca. Esse é o poder do inimigo, nos enganar, nos levar para distante de Jesus. Mas nossa missão é pescar, é junto com Cristo salvar almas. Os pescadores de homens somos nós, como igreja, e devemos pescar. E aqueles peixes que não querem vir, porque o peixe não quer ser fisgado. É isso que nós devemos fazer. Quando nós vamos evangelizar, muitos peixes não querem ser fisgados. Muitos homens, mulheres, jovens, quantos jovens que não querem ser fisgados por Deus. Mas nós precisamos, ao ouvir a voz do Senhor, olha, faz assim. Lança as redes no mais profundo, não aqui no raso, no fundo. O Senhor vai nos mostrar aquilo que é necessário para nós pescarmos aqueles que o Senhor nos convida. São Lucas diz que a igreja tem de Jesus a missão de salvar a humanidade das forças do mal que a ameaçam. Por isso, a igreja sempre vai se opor às coisas desse mundo. Vocês, meus irmãos, nós sempre veremos a igreja se posicionar contra as realidades mundanas. Sempre. Por isso a igreja sempre vai se opor às ideias que são contrárias ao Evangelho. A igreja sempre vai bater de frente contra pensamentos, ideologias, filosofias, sistemas de governo que vão contra o Evangelho, contra a verdade revelada. A igreja sempre vai se posicionar contra aquilo que fere a vida, desde o momento da sua concepção até o seu fim natural. A igreja sempre vai ir contra o que o mundo quer colocar contra valores, contra os preceitos religiosos, a moral religiosa. Para garantir que tudo isso, Deus ao longo da história vai escolhendo pessoas para realizar toda essa missão. Homens e mulheres que devem ser como Pedro. Lembra o que Pedro fez no Evangelho? Aquela pesca milagrosa, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador, eu não mereço que tu estejas perto de mim. Se prostrou, se reconheceu. É isso que o Senhor espera de nós, homens e mulheres que reconhecem que são indignos, que reconhecem que são pecadores. Nós somos falhos, tendenciosos ao pecado, mas devemos reconhecer, se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Mas aí o Senhor vai olhar para nós diante disso e vai dizer: eu te escolho, eu te chamo, não temas, avança, não retroceda, não volta atrás, lança as redes no mais profundo. E meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um problema também, além dos problemas externos que tentaram derrubar a igreja, nós temos também algo muito perigoso. Como eu disse, a igreja sempre foi atacada por forças externas, sejam imperadores, grandes projetos de governo que tentaram destruir a igreja ao longo da história. Ninguém destruiu. Sabe o que é que Satanás fez ao ver que nada disso destruía a igreja? Ele teve uma ideia: eu vou destruir a igreja de dentro. De dentro. E aí, o que é que o demônio faz? Qual é outro codinome do demônio, Satanás? Diabo.
Sabe o que é que significa diabo? Vem do grego diabolos, que diz divisor. O diabo faz o quê? Divide. Divisão. Divisão. É o que nós vemos na primeira leitura na igreja de Corinto. Paulo manda uma carta, né? Porque Paulo fundou a igreja de Corinto. E aí depois ele ficou sabendo de divisões, de rixas, de intrigas que estavam acontecendo dentro da comunidade. Alguns que diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. Existia uma grande divisão naquela igreja. Como eu disse, Satanás disse, eu vou tentar destruir a igreja de dentro, dividindo a igreja. E aí Paulo manda uma carta dizendo, olha, vocês dizem que estão vivendo pelo Espírito, mas não, estão vivendo pela carne. Porque vocês estão se dividindo, brigando entre si. E ele disse, eu, Paulo, Apolo, Pedro, todos nós somos servos, fomos escolhidos como indignos, servos do Senhor. E ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é quem? É Cristo. A barca é de Pedro, mas quem faz crescer a igreja? Cristo. E aí Paulo fala para aquela comunidade dizendo, vocês precisam. Eu dei alimento lá no início, dei alimento líquido, porque vocês não podiam comer alimento sólido. Eu preguei o querigma, porque vocês não podiam ainda receber grandes coisas. Mas eu vejo que depois de um tempo, muito tempo, vocês continuam como crianças. É isso que nós temos visto na nossa sociedade. Católicos como crianças, que dizem às vezes viver pelo Espírito, mas estão vivendo pelas suas próprias forças, vivendo pela carne, se degladiando uns aos outros. E aí eu trago aqui quantas vezes nós vemos nas redes sociais, se muitos não veem, mas nós vemos cristãos católicos que deveriam estar unidos, porque o Espírito une, mas estão vivendo movidos pelo diabolos, divisor. E aí nós vemos muitos dizendo, né? Eu sou tradicionalista. Outros dizem, eu sou contra os tradicionalistas. Eu sou um progressista. Não. Aí uns dizem, não, até o Concílio de Trento existiu igreja. Depois não existiu mais igreja. Acabou a igreja. Outros dizem, chutam o balde em toda a tradição da igreja, que vive a beleza da igreja desde todo o tempo. E aí fica nessa briga constante, uns dizem, eu sou de Francisco, outros, eu sou de Bento XVI, e aí ficam degladiando, eu sou de Pio V. Meus irmãos, estão sendo crianças que estão precisando de alimento sólido e a igreja não pode dar porque estão se degladiando, se dividindo. E aí eu trago o próprio Bento XVI, que se ele estivesse no lugar de Paulo, ele falaria, ainda questionando, e ele falou, uma vez Bento XVI falando dessa divisão, ele disse, a igreja é uma só. A igreja é uma só, desde Pedro até o dia de hoje a igreja é uma só, não existe ruptura. E aí Bento XVI fala da hermenêutica da continuidade, e ele diz da beleza do reino de Deus que foi sendo colocado na igreja desde o início até hoje, e a beleza que existe em todos os concílios da igreja. Não existe ruptura, a igreja é uma só. Esses que ficam se degladiando de um lado e do outro estão sendo levados pelo próprio inimigo. E aí nós como igreja precisamos ir à frente e tentar mostrar, como Bento XVI falou, a igreja é uma só. Não existe ruptura, desde Pedro, durante todos os papas até o dia de hoje, é uma só, porque move dela aquele que une, que é o Espírito Santo. E aí para terminar eu trago o que Paulo VI falou uma vez, que é muito forte, sobre essa divisão interna da igreja, que como eu disse nós precisamos estar atentos. Paulo VI falou, está cada vez mais nítida a impressão de que existe algo de profundo e de negativo que aflige a igreja. O caminho da secularização, a falta de unidade interna, estão se tornando dois grandes problemas para a igreja do mundo inteiro. Diríamos que por alguma fresta misteriosa, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus.
um papa falando. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a desconforto, a confronto. Não se confia mais na igreja, confia no primeiro profeta profano que vem nos falar em algum jornal para correr atrás dele e lhe perguntar se tem a fórmula para a vida verdadeira. Entrou, repito, a dúvida em nossa consciência e entrou por janelas que deviam estar abertas à luz. Quanto isso nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, quanto nós vemos por causa dessa divisão de católicos que deviam viver a unidade, porque o Espírito Santo gera unidade e é o Espírito Santo que age na igreja, nós estamos sendo levados por divisões que Satanás, por sua ideia, disse: eu vou destruir a igreja de dentro. Nós sabemos que a igreja, seja externamente ou internamente, ela nunca será destruída. Mas o perigo, como eu disse, os peixes podem se perder nessa briga, sendo levados à perdição. Que o Senhor que chamou Pedro, que chamou André, Tiago e João, Ele olha para nós hoje e diz: não temas, avança. O Espírito Santo age em você, o Espírito Santo age na igreja. Sejamos unidos. Lembremos que a igreja é uma só, a igreja de Cristo, e o poder dela age, o Cristo à frente, o Espírito Santo agindo, e nós, como míseros pecadores, chamados e escolhidos, somos chamados a ser pescadores. Aí onde seja na tua paróquia, que às vezes você vê a divisão, seja na tua diocese, naquela capelinha que você serve, tenta gerar união. Como Paulo tentou gerar união, como Bento XVI, vendo toda uma divisão, tentou gerar união, como o Espírito Santo quer agir. O Senhor nos chamou, nós não podemos mais voltar atrás. Feche os teus olhos. E eu quero pedir essa graça ao Senhor, que toque no coração de cada um de nós aqui, aonde o Sistema Canção Nova chega, que o Senhor possa nos convencer do nosso chamado, a sermos sal e luz do mundo, a levarmos o reino de Deus como igreja una, santa, católica e apostólica romana, e levar essa igreja aonde o Senhor nos mandar, seja águas mais profundas, à esquerda, à direita, mas onde o Senhor nos enviar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Canta isso, não dá, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver, já estamos em alto mar, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Canta forte. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o barco e o vento forte que me leva, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus, é o amor
de Deus. E para terminar, não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Que o amor de Deus possa nos guiar, e esse amor de Deus que é o Espírito que foi derramado sobre nós, porque o amor de Deus foi dado aos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que o amor possa nos unir cada vez mais. Essa igreja que é una, santa, católica, apostólica, romana. Que o Senhor nos escolheu para estar nessa igreja, que é a igreja de Cristo, onde o Espírito Santo age e que nós somos pescadores de homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.